Você já conhece com certeza o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Mas tem um banco que vem crescendo rápido, trazendo um grande retorno e pode surpreender muito nos próximos anos. E o detalhe, né? Muito pouco está se falando dele. Poucos analistas, poucas pessoas falam dele. A gente só fala hoje em Banco do Brasil, Banco Itaú, mas esse banco aqui tem muita gente que está deixando ele um pouquinho de lado, mas não está vendo o possível crescimento que esse banco tem. E esse banco sim pode superar nos próximos anos os grandes bancões. Enquanto os grandes bancos estão sofrendo aí com as fintechs, Nubank, Banco Inter, estão sofrendo também com a inadimplência do setor de crédito, porque os grandes bancos dependem muito disso, emprestam dinheiro, só que se a economia está mal, sofrem calotes e aí a coisa fica mais complicada para os grandes bancos. Só que o Banco BTG, que não é estatal, é um banco 100% privado, vem na contramão dos negócios. E aí eu vou te explicar o porquê que eu gosto tanto do Banco BTG e acredito que tem aí um grande potencial de crescimento. Primeiro ponto, né? Como nós já falamos, o Banco BTG, ele não depende tanto do empréstimo, né? Enfim, que possa sofrer com inadimplência. O Banco BTG, ele opera com grandes fortunas, também opera com varejo, ou seja, pessoas entrantes ali começando a investir e ganha muito dinheiro com taxas de administração, ganha muito dinheiro com serviços que ele oferece para os seus clientes e faz isso com extrema qualidade. O Banco BTG ele é conhecido por ser aí o maior banco de investimentos da América Latina, tá? E detalhe, se a gente pegar aí os indicadores da B3 mostram que apenas 2% da população brasileira hoje investe em bolsa de valores, ações, fundos imobiliários. Imagina um mercado enorme que o Banco BTG ainda tem para captar. Nós estamos hoje com uma taxa de juros em 15%. Isso realmente afasta os investidores, principalmente de bolsa de valores. Mas essa taxa a gente sabe que vai recuar em algum momento, né? E esses bancos de investimentos vão ser muito mais agressivos quando a taxa Selic começar a cair. Por quê? Vão oferecer fundos de ações, vão oferecer fundos de investimento e eles ganham muito dinheiro com essas taxas de administração, tá? Além do que assessoria de patrimônio, assessoria de investimentos. Por quê? É muito fácil quando a taxa Selic está em alta, um grande investidor, por exemplo, também, e até o pequeno, deixar quietinho lá na renda fixa, bonitinho, em Tesouro Selic, enfim. Mas quando a coisa começa a mudar, a taxa de juros cair, ele tem que procurar assessoria para melhorar os seus investimentos. E aí que entra os grandes bancos de investimento. E se a gente pegar hoje no Brasil, a gente não tem uma grande variedade de bancos. Só se fala nisso, Banco Itaú, Banco do Brasil, Santander, agora que tem Nubank, Inter, né? Não é igual aos Estados Unidos que tem dezenas, centenas de bons bancos. Aqui no Brasil é limitado esse espaço. E se a gente olhar, né, a grande população que não está investindo, principalmente em bolsa de valores, é um espaço muito grande que o BTG pode ocupar, porque faz um bom serviço realmente. Esse vídeo aqui não tem patrocínio, não tem nada, eu não tenho nada com o Banco BTG, tá? Gosto de Itaú pra caramba como acionista, né? Até como cliente gosto muito de Itaú, gosto também de Banco do Brasil, gosto de Banco Bradesco, né? Só que cada um tem um diferencial. E na minha opinião, eu acho que o Banco BTG, pelo valuation atrelado a um bom serviço, tem maior oportunidade de crescimento. A gente não está falando em dividendos, tá? Banco do Brasil paga muito mais dividendo, Itaú paga mais dividendo. Então, se você gosta de dividendo, é melhor você olhar para os grandes bancos, tá? Agora, se você quer olhar crescimento, o Banco BTG tem muito mais potencial que os grandes bancos. Bom, o lucro líquido do BTG, que é uma linha importantíssima para qualquer acionista, você quer saber no final quanto que você está ganhando de dinheiro, que é o lucro líquido, né? O que sobra na ponta final do balanço. O BTG, ele cresce a cada ano, né? Só em 2024, o lucro do quarto trimestre foi de 2,9 bilhões de reais, com ROI acima de 20%, ou seja, o retorno sobre investimento. Um lucro belíssimo, tá? Mas vamos olhar aqui ano a ano, ó. Em 2020, o lucro era de 3,2 bilhões de reais. Em 2021, quase 6 bilhões de reais. Em 2022, quase 8 bilhões de reais. Em 2023, quase 10 bilhões de reais. Em 2024, quase 12 bilhões de reais. E nos últimos 12 meses também ficou ali em 12,5 bilhões de reais. Então, todo ano o banco consegue se superar. Imagina quantas crises a gente teve nos últimos anos e o Banco BTG conseguiu, ano após ano, sempre, né, trazer bons resultados para os seus acionistas. Não é à toa que a empresa se valorizou muito. Se a gente olhar aqui o gráfico, ó, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria mais de 11 mil reais. Então, o seu patrimônio se multiplicou quase 12 vezes para quem investiu nos últimos 10 anos em Banco BTG. Mas observe como o investidor
tem que ter paciência e visão de longo prazo. Esse gráfico mostra isso. Olha aqui, ó, em 2018 e 2019, as ações subiram muito. Em 2020 veio a crise da pandemia, as ações despencaram também, né? Mas olha como ela voltou a se valorizar. Mas em alguns momentos, ó, em 2022, em 2023, a empresa caiu também. Ela tem momentos de queda, tem momentos de correção, tá? Mas pro longo prazo, olha como o Banco BTG se mostrou resiliente. Então você também tem que aprender a ter visão de longo prazo. Por quê? Eu reforço isso. Muitos investidores às vezes investem em empresas, por exemplo, a Nvidia nos Estados Unidos. É uma empresa que andou anos de lado e do nada ela subiu, disparou. Então quem enxerga o que está acontecendo com a sua ação, com a sua empresa, né, quem tem uma visão do que entende o que está acontecendo ali, vê potencial e tem paciência, ganha muito dinheiro. Né? Não adianta você ter hoje 30 ações na sua carteira, você não entende nada do que você está fazendo, você não tem conhecimento de nada do que tem na sua carteira, né? E aí você fica perdido, você nem sabe o que você está investindo ali, você fica na sorte ali, tá? Então você acaba fazendo um mau negócio. Por isso que eu reforço, até no vídeo anterior que eu fiz aqui no meu canal, eu falei sobre isso, que a ideia é que você não precise ter mais do que 15, 20 ativos na sua carteira entre ações e fundos imobiliários, tá certo? Ah, André, mas você tem. Eu tenho, porque eu respiro isso, eu vivo isso todo dia. Eu consigo estudar, eu faço vídeos e já estou estudando ao mesmo tempo. Muitas vezes quem está me assistindo aqui não tem tempo para estudar como eu tenho, tá? Além do que eu ainda tenho consultores que me ajudam aqui no meu dia a dia, pelo patrimônio que eu atingi, né? Eu me dei ao luxo de contratar alguns consultores para trazer informações para mim mastigadas para que eu tome decisões, tá bom? Provavelmente não é o caso da maioria das pessoas que está me assistindo aqui. Bom, mas o Banco BTG, reforçando aqui, ele tem modelo diferente aí dos grandes bancos, né? Ele atua com um modelo de negócios diversificado, não tão atuante como, por exemplo, numa linha de crédito como os grandes bancos. E aí eu separei aqui num gráfico para vocês 4 áreas que é muito interessante aí para a gente analisar do Banco BTG, como ele é diferenciado, tá? O primeiro, ele faz o quê? Gestão de grandes fortunas, tá? Eles cuidam do dinheiro de pessoas que têm altíssimo patrimônio, ajudando a investir bilhões com eficiência, mas cobram por isso, não são bobos. Agora, o bilionário não está preocupado se ele tem uma boa gestão, tem ali um bom banco tomando conta do patrimônio dele, trazendo retorno, ele vai dividir isso um pouquinho com o banco, tá? Então, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, não têm uma inteligência como o BTG tem para fazer isso. Uma segunda posição aqui no gráfico é o Investment Banking, né? Aqui eles ganham dinheiro ajudando empresas a fazer o quê? Fusões, aquisições e captar recursos. É um negócio de margem muito alta e pouquíssima concorrência, tá? Então o BTG também ganha muito dinheiro com isso. Na terceira colocação, a gente tem o Asset Management, que também, né, eles gerenciam fundos próprios e cobram taxas, bilhões sobre isso, tá? Ou seja, o BTG ele lança fundo de ações, fundos de investimento, fundo de renda fixa, e para gerenciar o seu dinheiro você vai ter que deixar uma graninha de administração e o BTG sabe fazer negócio com isso. E na quarta posição eu trago aqui, que é o crédito e varejo digital, né? Enfim, que é o BTG Pactual Digital. Mais recentemente o BTG ele entrou no varejo com conta digital, investimentos, crédito, mas não precisa competir com os grandes bancos, não é o foco do BTG isso, tá? Mas ele tem mais uma linha, porque caso algum cliente precise ali, ele atende, não precisa ir procurar no seu concorrente. Então o BTG montou um sistema nos últimos anos que eu acredito ser excelente, aí um grande negócio, e com esse marzão de brasileiros que ainda não estão investindo e muitos querem começar a investir, o BTG tem muito a crescer ainda. Um outro ponto que eu quero reforçar com vocês é que o BTG não depende de agências físicas, o serviço dele é muito digital, o que baixa demais o seu custo e aumenta a sua margem líquida, facilitando que o quê? Ganhe mais lucro, tá? Porque Itaú, Bradesco, Banco do Brasil dependem muito de agência, estrutura física, isso tem um custo altíssimo. Só que a tecnologia com a internet hoje, eu, por exemplo, nem lembro a última vez que eu pisei numa agência física. Não sei você, acredito que não também, né? Pode comentar aqui embaixo sobre isso. Mas o BTG, ele otimiza muito o seu custo, com isso aumentando o seu lucro e potencializando aí o seu crescimento na Bolsa de Valores. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos comparar os indicadores para a gente ser mais justo? Vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores que eu separei. O primeiro é o PL, que é o preço sobre lucro, né? Ou seja, essas instituições, ao repetir o seu lucro do passado para o futuro, quantos anos demoraria para você recuperar o seu dinheiro, tá? O Itaú hoje está em 8,5, o Banco Pactual em 12,9, o Banco Bradesco em 8 e o Banco do Brasil em 5,8. Então, olhando essa linha, o Banco do Brasil ele é o mais barato, até porque esse ano caiu 30% na Bolsa de Valores com o aumento de inadimplência do agro e algumas mudanças na regulamentação contábil. Até vou deixar um vídeo aqui para você, se você quiser saber mais sobre Banco do Brasil, eu vou deixar o último vídeo aqui no card para você, um vídeo completaço que eu fiz aí de Banco do
Brasil, que eu acho que está muito atrativo também devido ao seu valuation, tá? E também paga ótimos dividendos. Bom, já a linha do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, quanto que eu estou pagando pela estrutura da empresa, né? A gente tem aqui 1,78 o Itaú, 2,6 o Banco Pactual, 0,88 o Bradesco e o Banco do Brasil 0,70. Tanto o Bradesco como o Banco do Brasil se mostram bancos mais baratos que Itaú e BTG. Por quê? O Banco Itaú se valorizou muito nos últimos anos. É um banco que a cada ano se supera também demais, né? O Itaú é um banco excelente. Dentre os grandes bancos, é o banco com maior eficiência, tá? Então as suas ações subiram bastante nos últimos anos, por isso que está um pouquinho mais caro, digamos assim, do que Bradesco e Banco do Brasil, que sofreram muito com inadimplência nos últimos anos. O Bradesco já vem em recuperação e o Banco do Brasil vai ter que passar por essa recuperação aí nos próximos meses, tá? Agora, vou defender o BTG aqui quanto ao seu valor patrimonial, porque o BTG não precisa de patrimônio, né? Ele não precisa de agência física, ele não precisa de estrutura física. E quando a gente fala em valor patrimonial, entra muito essa questão de estrutura física, tá? Então, empresas que têm muita tecnologia, elas vão ter um PVP um pouco mais alto, porque elas não têm grande valor patrimonial, então elas não precisam de valor patrimonial para operar. Bom, o dividendo pago aqui pelas empresas, a gente vai ver que o BTG realmente ele não paga dividendo, porque ele não está preocupado em pagar dividendo, ele está preocupado em crescer. Então ele pega o seu lucro líquido, reinveste na empresa para obter crescimento, tá? O Itaú paga 8,15% hoje, o Bradesco próximo ali 8%, e o Banco do Brasil, como teve uma queda nas suas ações, acaba aumentando o seu dividendo com isso, tá? 10,6%. A margem líquida hoje das empresas, né? Tá aqui em 11,8 do Banco Itaú. O Banco Pactual, como eu falei, tem um custo muito enxugado, consegue ter uma margem líquida muito mais fácil, consegue obter lucro com muito mais facilidade, 27,8% contra 8,4% do Bradesco e 7,81% do Banco do Brasil. Já o seu ROI, o retorno sobre investimento, o Itaú é excelente nesse ponto, tá? Ele faz muitas aquisições, compra bancos menores, compra empresas de tecnologia e consegue trazer retorno para o seu acionista, né? É o retorno sobre investimento. Bom, o Itaú muito bom, 20,77%, o BTG colado no Itaú, que é um banco excelente, o BTG colado ali com 20,45%, aí abaixo vem Banco Bradesco com 11% e o Banco do Brasil com 11,97%. Mas essa é a minha análise, tá, o que eu considero atrativo, não fiz nenhuma recomendação de investimento. Lembre-se que vocês têm que estudar sempre, tá? E mais um pedido aqui especial para vocês. Confira se você está inscrito aqui no canal Mestre da Riqueza. Se você não tiver, já vai lá, se inscreve, te peço carinhosamente aí, até para eu poder te mandar notificações quando eu postar algum vídeo aqui no meu canal, tá bom? Um grande abraço para você e comenta aqui embaixo o que você achou, né, do vídeo. Faz sentido para você tudo o que eu falei ou não? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.